Olá, chegamos à nossa terceira unidade. Essa unidade tem por objetivo introduzir a noção de lógica matemática e as possibilidades da linguagem proposicional. A lógica matemática também é considerada como lógica clássica, assim como a lógica aristotélica. Por isso, alguns autores dividem a lógica clássica entre antiga ou tradicional, que remete à lógica aristotélica e todo o seu processo de desenvolvimento, e lógica moderna, né, que remete à lógica matemática ou à lógica simbólica. É importante destacar que a lógica matemática acompanha também os três princípios da lógica clássica: o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Dessa forma, passamos a estudar a lógica, agora também utilizando os métodos matemáticos. Para isso, precisamos de uma linguagem formal, com regras bem definidas de formação e que não permitam construções realizadas com sentenças abertas ou ambíguas. Assim, vamos explorar as diferentes possibilidades da linguagem proposicional. Vamos juntos? Os lógicos criaram linguagens artificiais ou simbólicas que tornaram os cálculos mais simplificados, também podendo ser executados por meio de passos mecânicos. É aqui que entra a linguagem proposicional, que é baseada em frases declarativas, proposições, das quais nós podemos atribuir valores de verdade. Tomemos o exemplo: Sócrates é mortal e alunos gostam de lógica. Quando nós dizemos que Sócrates é mortal, nós podemos dizer que sim, é verdadeira essa sentença. E quando a gente diz que alunos gostam de lógica, nós sabemos que existem alunos que gostam de lógica, mas também existem alunos que não gostam de lógica. Mas como nós podemos observar, é possível argumentar sobre a veracidade ou a falsidade dessas proposições, tanto de Sócrates é mortal, como alunos gostam de lógica. Por isso, é sempre bom relembrar o que é um argumento. Nós sabemos que a argumentação é a forma como a gente utiliza o nosso raciocínio para convencer outra pessoa sobre um determinado assunto, uma determinada coisa, né? E nós vamos ter diferentes tipos de argumentos. Na unidade passada, nós conversamos sobre os argumentos indutivos e os argumentos dedutivos, sendo que os argumentos indutivos acontecem quando a gente tira uma conclusão geral a partir de sentenças, de proposições que são particulares. E o argumento dedutivo, ao contrário, acontece quando nós tiramos conclusões particulares a partir de premissas que são gerais. Dessa forma, a conclusão ela é necessariamente verdadeira se as premissas também forem verdadeiras. Na lógica, um argumento ele também pode ser considerado um encadeamento de sentenças ou de proposições de uma determinada linguagem, seja uma linguagem matemática ou seja a nossa própria língua portuguesa. Nós organizamos essas proposições para se chegar a uma determinada conclusão. Em outras palavras, um argumento pode ser definido como um percurso lógico que parte das premissas para se alcançar uma conclusão. Vamos relembrar o que é uma sentença declarativa ou uma proposição? A sentença é uma expressão linguística cujo objetivo é enunciar um pensamento completo. No entanto, existem vários tipos de sentença. Aqui a gente traz alguns exemplos: sentenças abertas, sentenças interrogativas, sentenças exclamativas e sentenças declarativas. É importante dizer que para o raciocínio lógico vai interessar apenas as sentenças declarativas. Por quê? Vamos ao exemplo: x mais 2 é igual a 5. Eu não posso atribuir um valor, um juízo de valor sobre x mais 2 igual a 5, porque eu não posso afirmar nem que essa sentença é verdadeira, nem que ela é falsa, porque eu não conheço, eu desconheço o valor de x. Da mesma forma, quando eu digo que x é ímpar, ou quando eu digo que X é a capital do Brasil, é impossível afirmar que essa sentença ela é verdadeira ou ela é falsa. Da mesma forma, quando a gente faz uma interrogação, qual é o seu nome?
que horas são, eu não posso afirmar se é verdadeiro ou se é falso. Mas quando eu uso uma sentença declarativa, quando eu digo que 4 é um número ímpar, aí sim eu posso dizer que essa afirmação ela é negativa, porque 4 não é ímpar. Da mesma forma, quando eu digo que Brasília é a capital do Brasil, eu posso dizer que tem um valor de verdade ou que é falso. Ou também quando a gente afirma que João é médico. Por mais que eu não conheça João, aqui eu estou fazendo uma declaração. E ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, mas ela pode receber essas duas atribuições. Como podemos observar, as sentenças declarativas, elas expressam um fato, um evento, uma situação ou um episódio, e nós podemos julgar. Veja, se você afirma esta cadeira é dura, você também pode julgar se de fato ela é verdade, se essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa. Por outro lado, percebam que não tem sentido avaliar como verdadeiro ou falso essas outras sentenças. Não é possível atribuir um juízo de valor quando alguém diz que horas são. Ninguém avalia uma sentença interrogativa como sendo verdadeira ou como sendo falsa. Por isso, o raciocínio lógico ele é formado essencialmente por sentenças declarativas. Assim, chegamos ao entendimento de como é formada uma proposição, que é um dos componentes básicos do raciocínio. Ela é, então, uma sentença declarativa que compõe o raciocínio e que nós podemos julgar como sendo ou falsa ou verdadeira. Vamos perceber que alguns raciocínios apresentam apenas proposições, mas também existem outros que irão apresentar, além de proposições, essas outras sentenças que são meramente ilustrativas. Essas sentenças, elas nos confundem e não são significativas para a conclusão do raciocínio. Ou seja, quando nós vamos analisar um raciocínio lógico, vamos procurar sempre identificar quais são as sentenças pertinentes a esse raciocínio, ou seja, quais são as sentenças declarativas. A classificação da proposição ela pode ocorrer em função da quantidade, em função da qualidade ou da modalidade. Observe a proposição. Os homens são mortais. Essa proposição, assim como toda proposição, ela é formada por termos. Neste caso, nós temos sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Por isso, nós dizemos que nessa proposição nós temos os homens como sujeito, são como um verbo de ligação e mortais como o predicado. Ou seja, os termos sujeito, verbo e predicado da proposição podem exprimir relações diferentes em função da sua quantidade e da sua qualidade. Vamos ver como isso acontece? Em função da quantidade, nós podemos dizer que as proposições são totais, gerais ou universais, particulares ou singulares. Quando eu digo todos os catarinenses são brasileiros, nós percebemos que o sujeito da proposição é tomado em sua totalidade. Todos os catarinenses, todas as pessoas que nascem em Santa Catarina, elas são brasileiras. Mas nós também podemos dizer, a partir da quantidade, da categoria total, universal, nós podemos formar proposições que sejam negativas. Então, dessa forma, a gente pode dizer que nenhum homem é imortal. E é verdade, nenhum homem é imortal. Nas sentenças particulares, a gente vai ver que o sujeito da proposição ele vai ser tomado de uma forma indeterminada. Então, nós vamos afirmar que alguns homens são carecas, ou seja, no grupo de todos os homens, nós vamos ter alguns que são carecas. Essas proposições particulares também podem ser negativas. E aí nós vamos afirmar que alguns homens não são brasileiros. E é verdade, porque nós temos homens que são paraguaios, que são argentinos, nem todos os homens são brasileiros.
Quando a gente usa a categoria singular, a gente quer dizer que o sujeito da proposição vai se referir a um único indivíduo. E aqui a gente usa o exemplo clássico, que é Sócrates é mortal. Em função da qualidade, nós podemos dizer que as proposições são afirmativas ou negativas. Elas são afirmativas quando o sujeito da proposição recebe claramente uma atribuição, ou seja, Sócrates é filósofo. E elas são negativas quando esse mesmo sujeito da proposição não recebe nenhuma atribuição. Assim, nós temos Sócrates não é maluco. Ou seja, na negativa, nós estamos negando uma atribuição a esse sujeito. Sócrates não é maluco. Uma premissa é a proposição que tem a função, no raciocínio, de fornecer os dados, os elementos, as provas, as informações sobre algo ou sobre alguém. E ela vai servir, dentro do raciocínio lógico, de subsídio para que a gente possa chegar a uma determinada conclusão. A conclusão no raciocínio, ela vai ser, então, uma proposição que fornece uma informação a partir desses subsídios que nós encontramos nas premissas. Vejam que a conclusão, então, ela é uma consequência lógica das suas premissas. E somente será verdadeira esse raciocínio lógico se, de fato, essa conclusão for consequência lógica dessas premissas. Ou seja, se elas estiverem contidas, a conclusão estiver contida nas premissas. Nós temos diferentes indicadores de premissas quando a gente precisa identificar dentro de uma frase, que a gente pode usar desde que, uma vez que, se, dado que, pois, porque, todos esses são indicadores de premissa. Da mesma forma, nós temos indicadores da conclusão, que antecedem e são indicados por expressões como logo, portanto, concluo, assim, deduzimos. Então, dessa forma, eles nos indicam que nós estamos falando de uma conclusão de uma sentença. Geralmente não, necessariamente, nós precisamos que a conclusão, como nós já dissemos, esteja contida nas premissas. Após retomar alguns conceitos, vamos agora compreender um pouco mais sobre a lógica proposicional. Vamos fazer isso conhecendo alguns conectivos lógicos, que são o núcleo do raciocínio. Então, a gente vai trabalhar aqui com o operador lógico da negação, da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. Vamos conhecer os símbolos e vamos conhecer a interpretação. Então, quando eu falo negação, eu estou dizendo que não é o caso que, não ocorre que. Quando eu estou falando da conjunção, eu estou incluindo. Então, eu digo, eu estudo muito e eu passo no concurso. Quando eu remeto à disjunção, eu posso dizer que ou eu estudo muito ou eu não passo no concurso. E quando a gente fala da condicional, a gente vai dizer que se eu estudo muito, então eu passo no concurso. Se eu estudo muito, eu passo na disciplina de lógica. E eu posso dizer na bicondicional, a gente utiliza o termo na interpretação como se e somente sim. Então eu digo que eu passo na disciplina de lógica se e somente se eu estudo muito. Como a gente vai observar, a lógica proposicional, ela vai trabalhar com as fórmulas atômicas. As fórmulas atômicas são as proposições simples que vão ser ligadas pelos conectivos lógicos. Por exemplo, quando eu digo se chove, a rua está molhada. Aqui nós vamos ter uma declaração que é formada por duas proposições simples. A proposição 1, que é se chove, e a proposição 2, a rua está molhada. Na lógica proposicional, a gente pode substituir essas proposições simples pelos símbolos proposicionais, utilizando as letras minúsculas. Vamos ver alguns exemplos? Vamos organizar esse exercício utilizando os símbolos proposicionais.
nós vamos utilizar a letra sentencial J para expressar a proposição João ama Maria. E da mesma forma, a letra sentencial M para expressar a proposição Maria ama João. Então, quando eu quero passar da linguagem, da língua portuguesa para a formalização da linguagem proposicional, eu vou dizer que João ama Maria apenas utilizando a letra J e que Maria ama João pela letra M. E quando eu disser que João não ama Maria, eu vou introduzir a letra J, o conectivo da negação. Da mesma forma que, quando eu disser que João e Maria se amam, eu utilizo o conectivo da conjunção. Ou para dizer João ama Maria, mas não ama João, eu vou utilizar da mesma forma os conectivos J e o conectivo da conjunção e, posteriormente, o conectivo da negação e a letra M. Para usar um exemplo da disjunção, nós vamos ver aqui, ó, João ama Maria ou Maria ama João. Então, como que eu vou representar isso? A letra J, o conectivo da disjunção e a letra M. E da mesma forma, quando eu disser que se João ama Maria, então Maria também ama João, nós vamos representar a letra J, o símbolo da condicional, mais a letra M. E para fechar, quando eu falar que João só ama Maria somente se for amado por ela, nós vamos usar a letra J e o símbolo da bicondicional antecedendo a letra M. Certo? Vamos conhecer, então, um pouquinho mais sobre esses conectivos. E vamos começar pelo conectivo da conjunção. Vamos utilizar um exemplo que está na nossa apostila. O ser humano nasce sem qualquer conhecimento prévio. E a aprendizagem ocorre por meio da sua inserção cultural. Então, aqui, nós vamos primeiro separar essas duas sentenças. Então, nós vamos chamar de P a primeira sentença. O ser humano nasce sem qualquer conhecimento prévio. Aqui, a gente isola essa sentença. A letra I remete ao conectivo da conjunção. Então, nós vamos marcar esse conectivo, esse símbolo da conjunção. E, na sequência, nós vamos utilizar a letra Q para afirmar que a aprendizagem ela ocorre por meio da inserção cultural. Ou seja, na linguagem proposicional, nós vamos ter a sentença P e Q. Como nós podemos observar, a conjunção ela vai se dar pela união entre essas duas proposições por meio desse conectivo que é o I. Essa união, ela também pode inverter a ordem das proposições conectadas, que nós vamos ter o mesmo valor de verdade. Então, nós podemos tanto afirmar que P e Q, como nós podemos afirmar que Q e P. As regras da conjunção vai mostrar para a gente, como a gente pode observar aqui nessa tabela de verdade, que a conjunção ela só é verdadeira quando ambas as sentenças, ambas as proposições também forem verdadeiras. Basta que uma seja falsa para que toda a conjunção também seja falsa. Na disjunção, nós vamos usar o conectivo OU, com o símbolo que está descrito aí abaixo. Mas como se revela o valor lógico de uma proposição disjuntiva? Vamos pensar que a disjunção só é falsa quando ambas forem falsas. Basta que uma seja verdadeira para que a disjunção seja verdadeira. Então, vamos ter um exemplo aqui. Lembremos da promessa de um pai para um filho. Eu te darei um carrinho ou te darei uma bicicleta. Nesse caso, a criança já sabe que a promessa refere-se a apenas um dos presentes, ou um carrinho ou uma bicicleta. Se ela ganhar
um desses presentes, a promessa do pai já foi cumprida, já valeu, ela é verdadeira. Mas se o pai tiver muito dinheiro e tiver muito feliz e resolver dar os dois presentes, a criança vai ficar muito mais feliz. A promessa foi mais do que cumprida. Então, na disjunção, só há um caso em que a promessa não se cumpre: quando o pai esquecer o presente, ou seja, não der nem o carrinho nem a bicicleta. Aí a gente vai entender que toda a disjunção é falsa. Então, retomando, a disjunção só é falsa quando ambas são falsas. Basta que apenas uma seja verdadeira para que toda a disjunção seja também verdadeira. Agora vamos a um outro exemplo de disjunção que nós vamos denominar de disjunção exclusiva. Vamos ver qual é a diferença. Na disjunção inclusiva, a gente percebeu que era possível você dar os dois presentes. Na disjunção exclusiva, nós vamos ter que optar por um dos presentes, porque a segunda estrutura apresenta duas situações que são mutuamente excludentes. Assim, apenas uma delas pode ser a verdadeira, e a restante será necessariamente falsa. As duas nunca serão, ao mesmo tempo, verdadeiras, assim como nunca serão, ao mesmo tempo, falsas. Uma disjunção exclusiva, ela só será verdadeira se ela obedecer à mútua exclusão das sentenças. Repetindo, ela só será verdadeira se houver uma das sentenças verdadeira e uma outra falsa. Nos demais casos, a disjunção exclusiva ela é falsa. Utilizando o exemplo dos presentes, neste caso, quando eu digo que ou darei uma bola ou darei uma bicicleta, a criança só irá ganhar um dos presentes, ou a bola ou a bicicleta. Vamos a um outro conectivo lógico. Quando eu digo que se eu nasci na Bahia, então sou baiana, eu estou usando o conectivo se então, que é um conectivo da condicional. Nas proposições compostas em que está presente o conectivo se então, eles são representados por esse símbolo. A sentença se nasci na Bahia, então sou baiana, pode ser representada por P, então que, em que nós vamos ter P, nasci na Bahia, e que sou baiana. Mas como se revela o valor lógico de uma proposição condicional? Ela só será falsa quando a estrutura houver a condição suficiente, mas o resultado necessário não se confirmar, ou seja, quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Em todos os outros casos, a condicional será verdadeira, como a gente pode ver nessa tabela verdade. Para compreender a bicondicional, vamos usar o exemplo. Eduardo fica alegre se e somente se Mariana sorri. Quer dizer, estamos afirmando que se a primeira acontece, a segunda acontece. E da mesma forma, se a segunda acontecer, a primeira vai acontecer. Por isso a gente diz que na bicondicional, ela consiste em uma conjunção entre duas condicionais. Eduardo fica alegre se e somente se Mariana sorri. Eduardo fica alegre somente se Mariana sorri e Mariana sorri somente se Eduardo fica alegre. Então, se Eduardo fica alegre, Mariana sorri. E se Mariana sorri, é porque Eduardo ficou alegre. Então, a regra do bicondicional vai dizer que ela é verdadeira em duas circunstâncias. Se as duas proposições foram verdadeiras ou se as duas proposições forem falsas. Se uma proposição for verdadeira e a outra for falsa, o bicondicional será necessariamente falso. E por último, vamos falar da negação. A negação não é propriamente um conectivo lógico, mas ele funciona como um operador, né? O operador de negação. Quando eu digo P, eu vou dizer não P.
Por isso, se eu tenho um valor de verdade e eu nego esse valor de verdade, ele se torna falso. E quando eu tenho um valor de verdade, um valor falso e eu tiro a negação, ele se torna verdadeiro. Ou seja, se uma fórmula qualquer, seja atômica ou molecular, ela for negada, nós vamos ter todo o valor de verdade alterado. Se ela for verdadeira, ela se torna falsa, e se ela for falsa, ela vai se tornar verdadeira. Antes de finalizar a nossa aula, é preciso lembrar que as fórmulas da linguagem proposicional são fórmulas bem formadas, são FBFs. Assim, todos os símbolos proposicionais, todas as letras P, Q, R, S, são consideradas fórmulas bem formadas. Assim, se nós temos A como uma fórmula bem formada, nós teremos não A, a sua negação, como uma fórmula também bem formada. E se nós temos A e B como fórmulas bem formadas, então nós teremos A ou B como fórmulas bem formadas, se A, então B, e A, se e somente se B, também consideradas como fórmulas bem formadas. Nada mais do que isso são fórmulas bem formadas. Verifique lá no final da sua apostila os outros exemplos para entender melhor o que são essas fórmulas bem formadas. Vamos encerrar a nossa aula mostrando que também existem argumentos inválidos que podem nos induzir ao erro. O mau uso de um argumento pode fazer com que você cometa uma falácia. Vejam esse exemplo. A professora fica triste quando você faz isso. Não faça mais isso. As falácias são argumentos que parecem válidos, mas não são. E essa é uma falha grave na argumentação que precisa ser evitada. Então, eu quero que vocês façam uma busca na internet e conheçam esse tipo de raciocínio, do qual nós chamamos de sofisma ou falácia. Nós encerramos a nossa atividade por aqui. Até a próxima unidade e vamos juntos!